conhecimento pela frente. E para isso nós iniciaremos a nossa mesa, que é a mesa 3, que tem o tema: como as fundações de apoio podem subsidiar a implementação do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PIBIA. E para moderar essa mesa, eu tenho a alegria de convidar, e peço que recebam com uma salva de palmas cada um deles, o professor Evandro Maroni. Professor Anderson Soares, coordenador científico da CEA UFG, Universidade Federal de Goiás. Professor Hugo Siqueira, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTI. E para fechar nossa mesa, o professor Valmir Caminhas, diretor da Fundep UFMG. Passo então a palavra para o moderador, professor Evandro. Bom dia a todos, bom dia a todas. Com muita alegria que a gente abre essa mesa, um tema tão importante, tão presente no nosso dia a dia, desde 3 anos atrás. Fico feliz de ver essa plateia, que mesmo depois da festa de ontem, está aqui presente. Eu não vou me demorar muito, a gente está um pouco atrasado. Vou passar aqui para as apresentações. Vou saudar aqui o professor Anderson, diretor Hugo, professor Valmir, em nome do Confis. Saudações a vocês. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Teremos 3 apresentações. Iniciaremos pelo diretor Hugo, do MDCTI, depois o professor Anderson e o professor Valmir vão fazer as suas apresentações em torno de 20 minutos, e após as apresentações vamos abrir para perguntas de todos vocês, tá bom? Tomara que tudo dê certo e a gente consiga cumprir esse cronograma. Diretor Hugo, vamos passar aqui para a sua apresentação, João. Bem? Alô? Ótimo. Enquanto carrega a apresentação, bom dia, pessoal. Bom dia. Que alegria poder estar aqui com vocês hoje. Uma honra para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação poder estar participando de debates envolvendo entidades da sociedade civil e, sobretudo, o lugar que eu mais gosto, né? Eu, de fato, eu também sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Fui emprestado ao MCTI nessa missão de tocar as questões da inteligência artificial em conjunto com o meu chefe secretário Henrique de Oliveira Miguel, secretário executivo professor Luiz Fernandes e, claro, a nossa ministra Luciana Santos, que é a nossa guia maior aqui no nosso trabalho com relação à dinâmica do Brasil para a inteligência artificial. Evandro, eu vou marcar o tempo, cara, porque eu sou professor, você sabe como funciona, né? E desde que eu estou em Brasília já tem algum tempo, então você imagina, faz quase 2 anos que eu não dou uma aula. Então, olha como é que a gente está. Um pouquinho para ajudar. Então, gente, agradeço aqui ao Confis por esse convite. Eu fico sempre muito feliz quando a gente está falando num ambiente como esse, porque eu acho que é um espaço que a gente tem para discutir quais são os rumos que o Brasil está pensando a respeito de políticas públicas. E é claro que quando a gente está falando de inteligência artificial e da aplicação e desenvolvimento dessas tecnologias, não é possível da gente falar sem um grande apoio das entidades que a gente tem aí, sobretudo das fundações de apoio, né? A minha fundação especificamente é a Fundef, lá da UTFPE,
Mas, claro, como eu já participo de projetos, eu já recebi recursos aí como bolsista de várias outras, lá da Fundeb, por exemplo, que é a fundação do IBICT, que eu tive aqui antes de estar no CTI, da Finatec aqui da UNB. Então, assim, a gente vem trabalhando aí há muito tempo. Então, o que eu combinei com o Evandro? Eu falei, olha, eu acho que o que a gente podia conversar aqui é dar uma alinhada para a gente deixar todo mundo mais ou menos na mesma página sobre o que vem a ser o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E eu acho que a partir daqui a gente vai conseguir conversar com mais detalhes. Então, o PEBIA, ele tem esse nome e esse sobrenome, IA para o bem de todos. Então, o PEBIA foi pensado e foi escrito e foi elaborado de uma maneira em que a gente pudesse pensar essas tecnologias para o desenvolvimento nacional. Por mais que a gente esteja, muitos de nós, Anderson, meu amigo aqui do CEA de Goiás, a gente tem trocado muitas figurinhas nos últimos tempos, porque o CEA é hoje o nosso maior centro de desenvolvimento de IA do Brasil. A gente tem conversado sobre isso, a gente tem que ter a dimensão humana quando a gente vai falar sobre inteligência artificial, para além da dimensão técnica. Por acaso, eu sou professor dessa área de aprendizagem de máquina, de IA, sou professor de engenharia elétrica lá na UTFPR, e desde então a gente vem trabalhando muito nesses temas na parte da academia, só que agora nós estamos falando de um negócio que parece que tomou as dimensões do mundo. Bora? Acertou, desculpa. Então, só para explicar para vocês de maneira bem rápida, o que a gente está fazendo aqui, né? De fato, o PEBIA foi pensado ainda no ano de 2022, 22 para 23. O governo brasileiro, em 2021, quando o ministro era o astronauta Marcos Pontes, que hoje é senador, elaborou uma coisa chamada Estratégia Brasileira para IA, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e que ela versava sobre questões gerais, como o uso ético, o uso adequado dessas tecnologias no mundo atual. Qual é a grande questão com relação a isso? A grande questão é que, a partir de 2023, já na gestão da ministra Luciana Santos, a EBIA, como a gente chamava, passou a ser atualizada. E qual que é o ponto com relação a isso? É que, a partir de 22 e 23, o tema passou por um hecatombe nuclear chamado ChatGPT, ou seja, grandes modelos de linguagem. De modo que o tema da IA, que era uma coisa muito mais restrita à academia e algumas poucas empresas, as plataformas, né, essas grandes plataformas que a gente tem, como redes sociais e tal, ela passou a ser o tema do dia a dia das pessoas. Então, de repente, todo mundo quer falar de IA. Né? Eu conversava com o Anderson, já falou sobre isso, ontem eu falei de novo, Anderson. Você vai conversar, a empresa fala assim, olha, eu preciso fazer um projeto aqui com você. Eu preciso que tenha IA no meu projeto. Aí você fala assim, tá bom, o que você quer de IA? O cara fala, não sei, mas tem que ter IA. Então tá assim, quantos dados você tem, né, Anderson? O cara fala, não sei. Tem umas planilhas ali, vê se funciona. Então assim, virou um negócio que é meio, eu preciso ter, tem que ter. Não importa, tá bom, mas eu preciso ter um desse. Né? Então, o que aconteceu? Nesse período, com a EBIA tendo sido desenvolvida, tendo sido feita, qual foi a próxima etapa? Numa reunião da ministra, da sua equipe, com o presidente Lula, o presidente estava explicando o que era estratégia, o presidente falou, não quero mais saber de estratégia. Para a estratégia, aproveite os subsídios que já foram utilizados e a partir de agora nós vamos ter um plano, porque o plano tem direção, diretriz e fala quanto vai gastar em cada uma das áreas e ainda dá a ênfase naquilo que tem que ser as coisas mais atuais. Então, o plano foi escrito a muitas mãos, várias oficinas aconteceram, né? Sociedade civil, universidade, empresas. Eu mesmo estava no IBICT na época. Lá do IBICT, a gente participou de maneira que fizemos algumas grandes reuniões lá no IBICT e foi muito importante para a gente poder dar opinião. E há coisas muito interessantes aqui com relação a isso. Então, o plano ele tem algumas diretrizes principais, tá? E dessas diretrizes, as mais importantes que a gente coloca são essas. E eu acho que essa primeira é a dimensão mais importante que a gente tem que trabalhar hoje em dia, que é o quê? Formar, capacitar e requalificar pessoas. E aqui eu já estou falando do nosso de apoio.
Porque isso aqui não é possível ser feito sem uma participação direta das fundações, sobretudo das universidades, e os ICPs, os institutos de pesquisa e coisas do tipo. Por quê? Porque para a gente formar pessoas, a nossa democracia exige que para chegar a recursos a gente tem que ter um intermédio das fundações. Só que já tentou fazer como professor universitário, sabe como é que é, fazer uma importação, pagar uma bolsa. E a gente também passou por um período muito grande de demonização de ser professor, sua dedicação exclusiva, portanto você não pode receber mais R$1 que vem de fora. Isso inclusive estimula a atividade da gente para fora. Então, é importante, agora que vem das fundações de apoio, um negócio que para nós, professores, é uma coisa sensacional. Aqui o Rafael, da Fundef, tudo bem, querido? Pode ver, ele já me ajudou em alguns projetos, enquanto professor lá da UTFPR, e se não fosse a Fundef, não saía, né? Vamos embora. Então, gente, e aí a gente tem algumas outras dimensões importantes que a gente tem que ver a respeito do PIB. O Brasil precisa de infraestrutura computacional. A gente não tem saída, né, Brasil? Não tem como você desenvolver essas tecnologias se você não tiver hardware. E hardware, nos dias atuais, para essas aplicações, nós estamos falando de coisas que são caras. É um hardware que não é mais um computador que eu coloco lá na minha sala e rodo meus códigos de programa. Nós estamos falando de um hardware que custa milhares, às vezes milhões de reais. Então, dessa maneira, para a gente conseguir a gente tem duas dimensões importantes. Número 1, a gente precisa comprar, e número 2, a gente precisa compartilhar. Que hoje é uma coisa que mudou um pouco o cenário do que a gente tinha até anos atrás. Vocês lembram? Quem não ganhou? O professor A ganha um projeto e compra um laboratório. O professor B ganha um projeto, compra o mesmo laboratório, só que separado por uma parede, porque cada um é dono do seu. Quantos anos eu vi isso acontecendo na minha vida? Hoje, no desenvolvimento da IA, não cabe mais esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque não tem dinheiro para comprar um laboratório para cada um, E segundo, porque a quantidade de processamento necessária só pode ser feita a partir do compartilhamento. E claro, a gente tem que fazer ações, nós fazemos muitas ações, inclusive internacionais. Então aqui um ponto que o presidente Lula, inclusive, pediu, que é desenvolver modelos de linguagem em português. Coisa que já temos várias entregas aqui nos dias atuais. Então, o PBI foi pensado com essas diretrizes principais. Formar, capacitar, infraestrutura e coisas do tipo. E ele é estruturado, e aqui a parte que eu queria chamar a atenção, o PBI é estruturado em duas grandes vertentes. As ações de impacto imediato, que eram aquelas que em alguma medida já estavam acontecendo, ou tinham a perspectiva de acontecer de modo muito rápido, e as ações estruturais. E essas são aquelas que foram planejadas a partir da elaboração deste plano. E essas ações estruturais são separadas em 5 grandes eixos. Eu vou conversar com vocês daqui a pouco sobre cada um deles. E o Brasil, onde o Brasil entra nesse mapa global aí da disputa, por mercados e pelo desenvolvimento. O Brasil entra num ponto que é o seguinte: a gente tem muitas qualidades, a gente já tem um patamar de desenvolvimento adequado em algumas dimensões, mas nem em todas. Como vocês sabem, não dá para comparar a quantidade de investimento que a gente tem hoje no Brasil com a China ou os Estados Unidos, por exemplo. De um dia para o outro, a China diz: vou gastar um PIB brasileiro em formação, em equipamento, coisa que a gente não tem como acompanhar. Mas não significa que a gente não consiga ocupar um lugar importante nesse mercado mundial, ou não significa que a gente não possa resolver grande parte dos problemas do Brasil utilizando o que a gente já tem. Então, veja, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de oportunidade? O Brasil ainda tem uma população jovem, ainda tem. Diferente do que você tem da pirâmide etária da Europa, da pirâmide etária japonesa, em que está nascendo menos gente e você está ficando com a população mais envelhecida, que, obviamente, quanto mais envelhecida, mais dificuldade de acompanhar as transformações e, obviamente, de pegar e transformar isso aqui, como, por exemplo, formar mais gente com a idade mais avançada. Então, a gente tem que calibrar isso daí. Nós temos uma diversidade grande de bases de dados nacionais. Por que eu estou dizendo isso, gente? A gente tem CAD único,
Receita Federal, DataSUS. E assim, você pode ir para onde você quiser. O Brasil é um país que tem muitos dados. Muitos deles que estão centralizados no governo federal. Você tem um país de 215 milhões de habitantes. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, tem 50 países em um, cada um com a sua legislação e sem compartilhar as coisas, sobretudo dados. A China, tudo bem, a China já é um caso diferente, então, mas a gente tem uma perspectiva mundial que a gente está bem colocado. Tá? Temos uma matriz energética muito limpa, sobretudo a matriz elétrica, porque a nossa matriz elétrica beira os 90% de energia renovável. Né? Então, isso é uma questão importante para a gente saber que existe energia para ser aplicada. Tá? Temos uma boa capacidade instalada de pesquisa. A gente tem grandes centros de pesquisa nas universidades, nas instituições de pesquisa, sobretudo aquelas vinculadas ao MCTI, nas ICTs, embora, obviamente, a gente precise avançar. Tá? E, claro, a gente tem muita gente bem formada. Né? E o Brasil já lidera muitas das ações, porque é importante dizer uma coisa. Nem todo problema, gente, que a gente precisa resolver de IA, precisa, se for, vamos colocar o melhor exemplo dos dias atuais, modelos de linguagem, ou seja, eu quero um assistente virtual para falar comigo, um chatbot. Nós não precisamos de um chat GPT para falar sobre tudo que a gente precisa. Outro dia a gente recebeu lá o professor Fernando, que é da Universidade Federal do Maranhão. Ele esteve lá com a gente, lá no Ministério, e ele estava apresentando um chatbot que chama, uma IA de uma forma geral, baseada em modelos de linguagem, que chama Mara, que foi desenvolvida na Universidade Federal do Maranhão. Cara, sensacional, porque eles integraram o modelo da Mara ao SEI. Nós, professores, que amamos o SEI, né, aquela coisa maravilhosa, né, isso. Eu só não reclamo do SEI porque, assim, já foi pior. Antes do SEI, eu acho que ainda era mais difícil. E o que acontece? Eles integraram a tal da Mara no SEI, de modo que para você fazer um despacho, para você fazer um processo, para fazer um processo de compras, ele preenche de maneira automática. É claro que precisa da dimensão humana. Não é assim, preenche, fecha o olho e manda para frente. Precisa conferir, precisa ver se os dados estão batendo, precisa ver se o que foi proposto não está falando nenhuma bobagem. Essa mesma Mara serve a os alunos que querem pegar informações, por exemplo, informação do SISU. O professor Fernando falava, isso aqui muda toda semana, o MEC muda as datas, o MEC muda os caminhos, o MEC troca as coisas assim, isso tem que estar altamente atualizado. Então a Mara te ajuda a isso. Quero saber quem é o professor, quero saber uma área que trata de algum assunto. Tudo isso, cara, ficou um negócio sensacional. O meu chefe, o secretário Henrique Miguel, ficou extasiado, falou, cara, a gente tem que passar isso para todas as universidades. E estamos tentando, na luta agora, para conseguir recursos para que a gente possa, em parceria com o MEC, arrumar a grana para que a gente possa colocar a Mara em todas as instituições federais do Brasil, se for possível. E nas que quiserem também privadas, e assim sucessivamente. Por que não? Então, há caminhos, há coisas que a gente pode fazer, e são modelos que não são modelos muito pesados como um chat GPT. Né? Eu tenho uma estatística, Anderson, criada por mim mesmo, com base científica nenhuma, que eu diria que 95% dos problemas de modelo de linguagem que a gente tem que resolver não precisam de modelos daquele tamanho. A gente pode fazer com modelos super pequenininhos, comparados a um chat GPT da vida. E essa estatística, eu acho que está errada porque são mais. É mais do que 95%. Tá? E aí, gente, mas tem os desafios, como a gente falou. Ampliar a infraestrutura é importantíssimo. A infraestrutura hoje, absolutamente, é muito menor do que o que a gente precisa. Por quê? Hoje, dados do Ministério da Fazenda, quando foi lançado aquele programa Redata, 60% dos dados do Brasil são processados em nuvens que estão fora das nossas fronteiras. Ou seja, imagine uma questão de guerra. Imagine que o presidente dos Estados Unidos está de mal do Brasil. E ele fala, desliga o botão aí, desliga o disjuntor e não passa nenhuma informação de volta para o Brasil. Para o país, gente. É simples assim. O país para. A gente não tem o que fazer. Tamanha a dependência tecnológica que nós temos de um único país e de pouquíssimas empresas. Nós temos que fazer esses dados andarem, esses dados precisam ser interoperáveis. Né? E, claro, temos que formar mais gente, porque ainda é insuficiente a quantidade que nós temos, e também temos que ajudar no processo regulatório, projeto de lei que está acontecendo e coisa do tipo. Então, só para dar uma dimensão, 23 bilhões de reais é o que está previsto para ser aplicado
no PEBIA, ao longo dos 5 anos, muito disso já foi, inclusive, encaminhado, por volta de 7 bilhões já nesse primeiro ano, já foi aplicado em ações do PEBIA, que está dividido assim. Nós, professores universitários, gostamos daquela parte verde e vermelha, que é o não reembolsável, né? Aquilo que a gente usa para pesquisa, para o desenvolvimento. Nós não temos foco em ganhar dinheiro com isso, né? Por exemplo, o professor Anderson lidera uma unidade em Embrapi, que ganhou recursos, lidera um centro de competência em Embrapi, que também ganhou bastante recurso, que vem de coisas como isso daqui. E já para acabar, gente, falando da governança, só para dizer que tem um comitê que acompanha as ações do PEBIA, para além do MCTI, que o coordena, tá? E falando por último dos eixos, eita. E falando aqui por último dos eixos, é o que eu queria deixar de mensagem final nos meus últimos 2 minutos, que é isso. São 5 eixos principais aqui do PEBIA. O eixo 1 é o eixo da infraestrutura. Qual é o destaque desse eixo? A compra de um novo supercomputador da ordem de 1,8 bilhão de reais, para que a gente possa ter uma infraestrutura computacional pública nacional e que possa compartilhar, inclusive, ser acessado por outros entes para além do que a gente tem hoje lá no LNCC. Aqui o destaque que eu falei. Segundo, que eu acho que é aqui que eu estou falando com o público que vai ser mais relacionado, formação e capacitação e letramento de pessoas. Nós estamos falando de fazer as pessoas reaprenderem a usar a máquina, né? Se hoje a IA está aqui no seu celular, é só apertar a bolinha no WhatsApp ali que você tem. A gente precisa letrar as novas gerações. Nós temos que falar, gente, tem servidores que ainda têm dificuldade, servidores de universidade, de instituições públicas, que têm dificuldade com o digital até hoje. Imagina confiar no trabalho de um IA. Então, nós não estamos falando de uma coisa simples. Num país que tem um déficit educacional desse tamanho, secular, que nós nem formamos todo mundo, tem muita gente que não sabe ler, que não sabe fazer uma conta simples. É disso que nós estamos falando, é o tamanho do desafio. Mas ele precisa ser encarado. Não dá para a gente dizer, temos um problema e não vamos fazer nada. Não, nós vamos. E claro, aqui eu estou falando de formar mestres, doutores e etc. O 3, então, isso aqui já tá correndo de forma muito pesada, melhoria de serviços públicos, isso vai chegar a vocês daqui a pouco, porque nós estamos com um grande projeto junto com o Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos. Por exemplo, foi lançado o projeto Inspire, na semana passada, pelas 2 ministras, a ministra Esther do MGI, a ministra Luciana, minha chefe do MCTI, que estavam discutindo como que a gente vai, por exemplo, ter uma IA para governo, e como que a gente vai ter soluções para IA, de modo que a gente consiga compartilhar dados, porque IA precisa de dados para ser treinada, tá? E, claro, IA para inovação empresarial, onde está o grosso dos recursos, vocês verem, é mais da metade, mas aqui, muito voltado a empréstimos, a juros camaradas, para que a gente tenha o desenvolvimento nacional baseado também no setor produtivo. E, por último, a parte de regulação, a gente apoia o legislativo no PL de IA, e ainda estamos trabalhando fortemente, como por exemplo, para as questões de governança. Tá? Eu vou terminar aqui, só deixar aqui meu último slide, com o meu contato, nossas redes sociais, e me falaram assim, e aí, Hugo, o que você vai fazer? O que tem a ver as fundações com isso? Gente, tudo. E a única forma que a gente tem de fazer o desenvolvimento tecnológico é a partir de conseguirmos trabalhar em uníssono. Eu tenho, o Rafael sabe disso, algumas questões com relação a taxas, que podiam ser menorzinhas. Eu tenho algumas questões com relação à parte burocrática que não é culpa das fundações, a legislação também não ajuda. Então, o meu pitaco, e aqui eu estou falando como professor, não estou falando como gestor do MCTI, para a gente fazer isso acelerar, a gente precisa fazer as coisas que elas sejam menos burocratizadas. Para eu fazer uma importação, gente, é um parto, pelo amor de Deus. E não é culpa da fundação, é culpa da legislação que não deixa. É isso, entendeu? Às vezes as fundações têm lugares, eu já escutei, a gente precisa de pessoas, por exemplo, versadas em inglês, em francês, para fazer uma importação. A gente não tem, e não desloca uma pessoa para fazer isso, porque a gente não pode contratar uma pessoa que tenha fluência em outra língua. Então, assim, vim aqui provocá-los, vou ficar aqui para a gente conversar depois, mas eu aqui, Evandro, meu grande agradecimento aqui a esse convite, espero ter colaborado e que o PEBIA venha para cá, gente, vocês são hub, nos ajudem, passem essas informações adiante. O governo acha, e a única forma que a gente tem como fazer isso é a gente trabalhando em conjunto. É impossível desenvolver um projeto e uma ideia desse tamanho, com tantas dimensões, do governo sozinho. Isso só vai avançar de maneira profunda e perene se a gente fizer de maneira coletiva. Muito obrigado.
Pronto. Agradeço ao professor, diretor Hugo, pela brilhante palestra aqui. Infelizmente, a gente só tinha 20 minutos, eu sei que ele poderia falar por 1 hora aqui. E vou passar para o professor Anderson, que vai fazer a próxima apresentação para a gente. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Anderson Soares, sou professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás e coordenador científico do Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Tá? Bom, é um desafio muito grande a gente falar desse momento singular que a gente está vivendo, um momento de muitos desafios e também de oportunidades, né? E eu vim compartilhar um pouquinho do que é a visão e a experiência nossa lá no CEA sobre o papel estratégico das fundações de apoio na execução da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, já que nós somos um centro verticalizado no tema DIA, né, a gente só trabalha com isso. Tá? E nos últimos anos a gente executou uma quantidade muito grande de projetos, tem executado exatamente com o apoio aí da nossa fundação, que é a FUNAP. Tá? Eu queria começar destacando a urgência do assunto. Tá? Eu sei que muitos de nós já cansou de ouvir falar, né, desse tema, mas é importante ressaltar que a história nos ensina que nas grandes revoluções industriais é que a gente tem uma melhor oportunidade de nos reposicionarmos. Tá? E, historicamente, existe uma relação direta do tempo que uma sociedade reage com os benefícios que a gente colhe em termos socioeconômicos. Tá? E nem preciso dizer o quanto nós, como Brasil, nós entramos tardiamente nas revoluções industriais. Tá? Embora eu entenda que a gente tenha que fazer um LLM para texto, mas, na prática, a gente só vai tirar o atraso. Né? A gente tem que estar atento, inclusive, para as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Tá? E, claro que existem 2 ecossistemas muito singulares, aí, que é Estados Unidos e China, mas a gente, de fato, tem uma oportunidade ímpar de reduzir, por exemplo, a distância ali que a gente tem no G7. Tá? E isso, essa nova revolução industrial, ela nos dá essa chance. Tá? Porque correr atrás do prejuízo depois fica realmente uma tarefa muito, muito difícil. E, para isso, nós precisamos não apenas de capital científico, mas de uma estrutura administrativa ágil. E aí eu conto para vocês uma conversa que eu tive no início do ano que virou minha meta de vida, tá? E de atuação profissional. Eu estava em São Paulo no jantar, e aí uma pessoa se apresentou, não, eu sou aqui a secretária executiva de Harvard aqui no Brasil. E eu perguntei, mas o que Harvard faz aqui no Brasil? A resposta foi, não, a gente apoia qualquer coisa que qualquer cientista de Harvard faça no Brasil. Aí eu falei, conte-me mais. Né? E eu fiquei assim, eu confesso para vocês que eu não sou de baixar a cabeça mesmo, eu não tenho síndrome de inferioridade, nunca tive, na verdade. Mas, ouvindo aquilo, não, se o professor fazer uma pesquisa lá no Acre, ele só tem que preocupar em fazer o trabalho dele, nós cuidamos de tudo. Aí eu falei, uau. Tá? E por que isso é importante? Porque a gente vem de uma cultura operacional em que, de repente, o cientista está fazendo prestação de contas, ele está fazendo compra, ele está pensando em contratação. Ele sabe aquele tipo, uma piada que tem no mundo empreendedor, que o cara é o CEO, o diretor, o secretário e o que serve o café? Gente, não tem nenhum glamour nisso. A gente tem que combater isso. Certo? Em reconhecer as múltiplas competências e as múltiplas habilidades de pessoas que se somam para cumprir um objetivo maior. Então, não é algo para ser louvável você pegar um cientista e colocar para fazer alguma outra atividade que ele não foi preparado para isso. Não tem nada de glamour nisso. Muito pelo contrário. Né? Então, eu acho que a gente precisa
nós temos, para buscar essa execução ímpar, a gente precisa de visão estratégica, a gente precisa de capacidade científica, mas nós também precisamos de agilidade operacional. Porque, senão, um plano ele pode ser um excelente plano, mas, convenhamos, a execução é até mais importante do que o plano. Certo? Um plano, o papel aceita qualquer coisa, mas a execução não. A execução é o que traz efetivamente a efetividade do plano, e sem uma capacidade de operacionalizar isso, a gente vai ficar tendo uma reverberação de planos e ideias que não são executadas, né? E para isso, obviamente, no modelo que nós temos no Brasil, a universidade ela tem um papel super importante, né? Com todo respeito aos meus amigos das ICTs privadas, né, que fazem um excelente trabalho e têm um papel importante, mas a produção científica no Brasil ela é concentrada nas nossas universidades públicas. Quer a gente goste ou não, é o que nós temos de melhor, é o nosso modelo, certo? E a universidade ela tem basicamente 3 grandes gerações, né? Primeiro, a geração da universidade do conhecimento, que retém e transmite, né, que é o que a gente pratica no ensino. A segunda grande geração é da universidade que produz conhecimento, né? Ou seja, se eu domino o conhecimento, eu sou capaz de questioná-lo e produzir novos conhecimentos. A Terra não é o centro do universo. Você está questionando um saber. E você está evoluindo o conhecimento, e é o que a gente chama da pesquisa, né? E a gente vive agora, né, um novo modelo, que não é majoritário em nenhuma parte do mundo, que é o da universidade empreendedora, em que você também produz questões monetárias, inovação, a partir do seu conhecimento. Tá? Se eu sou um mestre, um detentor de um saber, eu vou fazer ações que transbordam a questão do conhecimento e levam a uma formação mais empreendedora. Enfim, então, nós temos uma liderança científica, nós temos capital humano, e a gente precisa... tudo na vida tem vantagem e desvantagem, né? Nesse modelo de universidade pública, nós temos algumas limitações, principalmente na questão operacional. E o paradoxo brasileiro é esse, né? Nós temos ativos valiosos no tema de IA, estão nas universidades, mas nós somos regidos por um arcabouço administrativo notoriamente lento. E algumas coisas não vão mudar, não é nem no curto prazo, não vão mudar no médio prazo, talvez no longo prazo, quer a gente goste ou não. Tá? Então, se a gente não entender que isso é um entrave, não adianta botar dinheiro, não adianta ter plano. É como você ir para um ringue com os pés amarrados, o braço direito amarrado e diz, lute com a esquerda, que não é o seu braço forte. Percebe? Se a gente não aceitar que esse problema existe, é assim que nós vamos para o ringue. Tá? E isso causa um custo que, aqui são vozes da minha cabeça, uma estimativa de conta de padeiro, tá? Não são números oficiais, né? Eu fiz um exercício mental ontem à noite, de que eu acredito que cerca de 40% do tempo, né, do cientista de IA, ele é gasto em tarefas administrativas. E se a gente fazer uma extrapolação, isso leva... Eu vi que tem aproximadamente uns 120 mil professores em universidades federais, extrapolando isso com estaduais, municipais e outras fins filantrópicos, deve ter cerca de 188. É como se a gente pegasse 75 mil dos pesquisadores e dissesse assim, chega para lá. Está entendendo? Então, você investe, você faz um plano, mas a operacionalização disso é extremamente deficiente. Tá? Então,
ao meu ver, né, a experiência que a gente tem, você tem alguns entraves operacionais críticos, que é o labirinto das aquisições, tá? O pesadelo das documentações e a inércia institucional. Por quê? Porque dentro da universidade, nós não temos um modo cultural de ter, por exemplo, a agilidade que os processos de inovação pedem. Tá? Sem citar o nome, mas eu estava numa grande empresa há 2 semanas atrás, presencialmente, e aí eles falam assim, não, a gente parou de fazer projeto com a universidade porque demora 6 meses. Só para fazer, né, a parte de contratação, 7 meses. Aí eu falei, não, calma, né, que nós vamos... Aí toparam fazer, né, com a gente e eu fiz a promessa, vocês vão ver como nem tudo é o que parece, tá? Porque, de fato, né, não é porque é a minha casa não, mas na UFG a gente tem conseguido fazer uma dinâmica muito interessante que a gente tem conseguido contratar com uma boa agilidade. Mas esses 3, lembra que eu falei que é como entrar num ringue, ter algo amarrando sua pé esquerda, outro amarrando sua perna direita, outro amarrando sua mão direita, e diz, vai com a esquerda. É isso. São desses 3 principais elementos que a gente tem que buscar. E aí a fundação, obviamente, né, ela é o nosso melhor instrumento para atacar esses gargalos. Porque se a gente não aceitar que esses problemas existem, de fato eles são extremamente importantes, não há plano e não há dinheiro que seja suficiente. Certo? E a gente precisa, muito mais do que um PL de regulação de IA, que precisa ser ainda de evoluções significativas para não gerar mais burocracia, a gente precisa modernizar a lei das fundações. Isso deveria ser prioridade em cima, inclusive, ao meu ver, do que o projeto de lei de regulamentação de IA que está posto aí. Tá? Para nos garantir que a gente consiga ter ainda mais relacionamento com as fundações e que elas tenham ainda mais capacidade de execução nessa atividade dos projetos de inovação. Então, eu queria citar aqui pelo menos 2 ações, né, que inclusive relacionado às ações do Ministério, que particularmente a gente tem observado. E claro que isso não é nenhuma opinião da UFG, nada, é só percepções baseadas em conversas com colegas, né, e que obviamente podem ser enviesadas. Mas, por exemplo, recentemente nós tivemos no Brasil o lançamento dos CPAIs, né, que são Centros de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial, e de Centros de Competência Embrapi, que são ações grandes, né, de alto valor, com grandes objetivos. Né, e até onde eu pude acompanhar, por exemplo, você teve ação de concepção de centro que demorou 3 anos para contratar. Está entendendo o problema? Ainda não foi contratado, ainda tem. Ó. Quando foi o edital? Foi em 2020, né? 2020, né? Se alguém acha isso normal, eu acho que não é, né? Impossível achar isso normal. E aí você tem... Qual foi, por exemplo, algumas dificuldades que, pelo menos, eu observei conversando com colegas? No CPAI, você tinha que montar uma rede de várias universidades, assinando contrato. Gente, olha a complexidade disso. Certo? O que eu acompanhei mais perto foi o do Centro de Competência Embrapi, em que a gente também montou rede. Por exemplo, nós somos um centro de competência que tem investimento em 8 laboratórios espalhados pelo Brasil, que não é em Goiânia. Tá? No Rio Grande do Sul, na Bahia, Rio Grande do Norte, aqui em Brasília. Mas a forma de executar deu uma governança centralizada para que você buscasse os resultados e a rede aconteceu do mesmo jeito. Só que com uma flexibilidade para você atuar e executar muito mais eficiente. Percebe?
Então, o que eu quero dizer com isso? Porque mais do que o plano, a forma como a gente executa é determinante para a gente sonhar com o resultado. Senão, fica que nem aquelas coisas da Constituição, né? No papel é lindo, mas na execução, percebe? Então, nossa experiência lá no CEIA, né? Nós temos parceria com a FAPEG, com a Embrapi, com a MCTI, com o SEBRAE, com o MDS, operamos uma unidade em Embrapi, somos um centro de competência, e quem operacionaliza tudo isso é a nossa fundação de apoio, é a FUNAP. E eu lembro do dia, né, em que eu, particularmente, experimentei essa mudança. Eu tinha aquele cartão BB Pesquisa, né, do CNPq. Gente, vou ser muito franco e honesto para vocês. Eu espero nunca mais ter um negócio daquele. Estou falando sério, de coração. Sabe por quê? Porque eu tenho que virar um especialista em prestação de contas. E eu não tenho capacidade para lidar com aquilo. Das 3 vezes que eu tive, eu preferi tirar dinheiro do meu bolso, depositar, assim, deixa eu resolver essa merda, desculpa o termo. Está entendendo? E aí, fazendo um elogio público, né? Mas eu não sei, eu recebi um colega uma vez, uns 2 anos atrás, ele falou assim: Anderson, com essas taxas que a gente paga para a fundação, a gente poderia fazer não sei o que lá. Aí eu falei assim: jovem, daqui 1 ano, executa aí, daqui 1 ano a gente volta para essa conversa. Tá? Aí voltamos para a conversa, ele falou assim: agora eu estou entendendo antes o que você estava querendo dizer. A gente só, e aí fazendo uma defesa inclusive pública, a gente só vai ter pessoas que falam francês, mandarim, para fazer as nossas aquisições, se as pessoas que estão lá forem bem remuneradas. Não tem milagre. Certo? Eu não tenho absolutamente nenhum cargo com nenhuma fundação, a minha relação é só institucional, e eu acho que eu sou um dos poucos que sempre defendeu o seguinte: se você quer coisas muito baratas, você vai ter serviços muito baratos. É simples assim. É que nem o meu pai, né? Eu estou tentando pedir para o meu pai consertar o vidro do meu carro umas 3 vezes. E em 3 vezes ele não achei o mais barato. Sabe o que aconteceu? Eu estou no quarto. Está entendendo? Então a gente também tem que colocar um pouco de cuidado nessa história, porque se a gente quer chegar naquele nível, como eu disse, em que o cientista ele só se preocupa naquilo que ele foi preparado para fazer, e que a gente quer, de fato, uma rede de apoio que nos ajude com as questões que suportam esse objeto, não tem milagre. Ou a gente discute de uma forma mais séria que para ter algo de qualidade a gente vai ter que investir mais, ou a gente vai ficar nesse joguinho de brinca-brinca. Né? E olha só, no CEIA, nós movimentamos mais de 400 milhões em projetos nos últimos 5 anos. São mais de 1.100 pesquisadores atuantes. Tá? E nós temos parceria com mais de 70 empresas. Ano passado, nós fizemos mais de 400 viagens. Mais de 400. E, honestamente, eu não quero voltar à época que eu tinha que passar cartão no meu CPF e ter que lidar com isso. E um colega, recentemente, pegou um cartão e foi fazer um eventozinho lá e gastou 20 mil reais. E aí eu, professor, você fez os 3 orçamentos? Ele, que orçamento? Você tirou a certidão? Que certidão? Semana passada, gente.
Por quê? É o executor, é o diretor e serve o cafezinho. Está errado. Se alguém acha esse modelo algo saudável, desculpa, bateu a cabeça. Nós precisamos de pessoas especializadas, cada um no seu quadrado, cooperando para o objeto que é levar o Brasil, trazer mais inovação, gerar emprego, reduzir a dependência, e para isso a receita é relativamente conhecida. Tá? Então, como para finalizar aqui, a minha sugestão desse roteiro do futuro dentro do PEBIA, né, é que a gente tenha políticas públicas que integrem as fundações formalmente na governança da Estratégia Brasileira de IA. Tá? Eu acho que se realmente as universidades têm um papel importante, eu acho que ninguém vai discordar disso, por favor, não deixe a gente ir para a guerra, né, sem os instrumentos adequados. É um pedido e um apelo. Né? Então, eu lembro que quando a gente foi fazer o credenciamento na Embrapi, tá, participando do processo seletivo, a Fundação de Apoio fazia parte da avaliação. E não é à toa, né, eu sei que eu sou suspeito para falar, né, mas eu acho o modelo da Embrapi um modelo incrível, operacional, eficiente, e hoje eu entendo do porquê que faz parte da avaliação quem está com você naquela jornada. Tá? Eu acho que na ótica da gestão universitária a gente deveria adotar as fundações como parceiras estratégicas e investir em profissionalização especializada, como eu disse, se eu entender que ele é parte disso também. Não só tratar isso como um custo, né, e a gente ficar só barganhando ali, né, questões de administrativo. E desenvolver competências temáticas e que elas possam atuar como construtoras de ecossistema. Isso é um passo além, inclusive, do que a gente está discutindo aqui. Tá? Porque são temas tão complexos que, se você não tiver um ator articulador disso, a gente vai ficar remando sozinho no barquinho lá, né? De novo, só com a mão esquerda. Né? Enfim, então, isso é o que eu tinha para trazer de algumas ponderações e experiências a partir lá da nossa atuação no Centro de Excelência em IA. Obrigado, gente. Agradecemos ao professor Anderson pela explanação. Estamos unindo as pontas, né? Primeiro o Ministério, agora o professor. E agora eu gostaria de passar para o professor Valmir, que vai trabalhar aí sobre o lado das fundações de apoio. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar, né, e agradecer a direção do Confias, né, não só pela organização do evento, que eu acho que é a tarefa mais fácil e mais agradável, mas pela luta, né, incansável em defesa das fundações de apoio. Uma salva de palmas para o Confias, gente. Só colocar a apresentação. Bom, então eu sou o professor do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG e atualmente estou como diretor da Fundep. E só para motivar, vou fazer uma pergunta aqui. Quem que já usou alguma aplicação que sabe que por trás dela tem IA hoje? Levante a mão, por favor. Hoje, há 5 anos atrás, uma aplicação de certeza que tinha IA rodando por trás. Levante a mão. Há 10 anos atrás, tirando o Anderson e o Hugo, né? E há 30 anos atrás.
Pouquíssima gente, né? Então, esse incentivo do governo para inteligência artificial começou lá em 96, 98, com o Recop IA, que é uma rede de cooperação de pesquisadores em inteligência artificial. Tinha um pouco mais de 30 pesquisadores naquela época, né? E agora tem um plano brasileiro de inteligência artificial. Por que esse plano saiu só agora? Eu acho que a resposta à pergunta que eu fiz justifica. Todo mundo que está aqui já usou alguma aplicação que por trás dela sabe que está rodando alguma coisa de inteligência artificial, né? Eu fui estudar o PIBIA, viu? Eu li algumas vezes e fiquei um pouco ciumado, né? Que eu divido a IA em AC, DC. Não é antes de Cristo, depois de Cristo. É antes do chat GPT, depois do chat GPT. Tá certo? Então, o que nós estamos vendo aqui, todo mundo conhece depois do chat GPT, que popularizou a IA. Mas a IA tem coisa de 80 anos, né? Foi uma coisa de 80 anos atrás. Oi? Eu investe, né? Quando eu li o PIBIA, eu fiquei até um pouco ciumado. Falei, o PIBIA está voltado o mundo para IA generativa, né? Aí eu falei, será que está mesmo? Aí também que tem, não é tanto assim, né? Eu acho que tem que, ele está usando a pegada da IA generativa, a moda, para justificar uma aplicação da inteligência artificial geral. Quando eu falo em aplicação em IA na agricultura, tem muito mais aplicação de agricultura com modelos de aprendizado profundo, né, com redes convolucionais, aplicação para detecção de praga, né, criação de qualidade de sementes, tudo IA convencional. Tá? Falou que boa parte dos modelos hoje poderia aplicar IA convencional. Eu estou com um modelo rodando lá nos Minas, estou começando a colocar o mês passado para modelar esse processo. Ele trabalha com 40 parâmetros. Está modelando um processo extremamente complexo, longe de ter IA generativa. Então, tem espaço para tudo, né? A gente usa redes neurais ou qualquer outro técnico de aprendizado profundo para fazer diagnóstico médico, né? Então, o PIBIA ele foi muito bem pensado, né? E aqui, como que as fundações de apoio podem atuar na implementação do PIBIA? É o papel clássico das fundações de apoio, né? Que é fazer gestão de projetos e programas de extensão. Eu coloquei ali, no caso do PIBIA, captação e gestão financeira de recursos para projetos de IA, incluindo os editais públicos, parceria com empresas e organismos internacionais, aceleração da execução orçamentária, né, reduzindo burocracias, né, facilitando a contratação de serviços, aquisição de equipamentos, pessoas. Não tem nada, nenhum mistério que a gente faz para os nossos projetos. Né, fomenta a pesquisa, desenvolvimento e inovação, apoio a pesquisadores e centros de inteligência IA, né, por meio de gestão de bolsas. No caso do SEI lá, são mais de 700 bolsas, né, Anderson? Aquisição de equipamentos e infraestrutura de alto desempenho, implementação de laboratórios e ambientes de teste para IA, intermediação entre ICTs e setor produtivo, né, facilitando a parceria público-privado para o desenvolvimento de soluções de IA e aplicação na indústria, na agricultura, na saúde, né. E transferência de tecnologia, né, apoio à propriedade intelectual, licenciamento e criação de spin-off e startups, base tecnológica, junto com os NITs das instituições. Capacitação e formação de talentos, podemos organizar cursos, workshops, programas de capacitação em IA para estudantes, profissionais e servidores públicos, apoio à gestão de programas de pós-graduação, gerenciamento de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com foco, que vai ter um programa de pós-doutorado, colocar os alunos, né, os pós-doutorado nas empresas, né. Infraestrutura de dados de computação, aquisição e gestão de infraestruturas, né, de TI, como data centers, supercomputadores e ambiente de nuvem. A gente pode importar grandes equipamentos. A Fundeb já importou uma vez um submarino. Nós estamos construindo um projeto marinho e um navio. Então, pode fazer isso sim. Desafio de cultura de IA, promoção de eventos, né, seminários e campanhas de divulgação científica sobre IA, produção de material educativo, né, e participação em Olimpíadas de IA e propostas, como está proposto o PIBIA.
E aqui os exemplos de atuação mais prática, né? Gestão do programa PROINFA e PROIA, modernização do laboratório, a gente pode apoiar bastante. Apoio à rede de Embrapi e competência em IA. A Embrapi tem que ter vinculado à fundação. Intermediação no programa de bolsa de retenção de talentos, que é uma proposta do PIBIA, e apoio às chamadas para soluções de IA no setor público. Então, nada diferente que as fundações fazem. Tá? Não tem nada diferente. E agora, eu vou inverter a pergunta agora. Né? Nós falamos o que a fundação pode fornecer para implementar o PIBIA. Agora, a pergunta é, como que a IA pode ajudar as fundações? Tem duas perguntas ali, uma para mim mesmo, o Anderson vai completar, e a outra é para o Hugo. Né? Como que a IA pode ajudar a gestão ponta a ponta de uma fundação? Então, quando o Anderson fala em agilidade, nós temos que usar inteligência artificial na gestão das fundações. Nós começamos há 2 anos atrás uma transformação digital da Fundep, né? E começamos a avançar, então, na segunda fase, que é uma parceria Fundec, Fieltec, fazer a transformação digital das 2 fundações de apoio. Dou exemplo, pode trabalhar lá na captação de recursos. Eu posso ter um banco de currículo Lattes de todos os pesquisadores vinculados àquela fundação e ter um agente inteligente que vai buscar editais de fomento e mandar direcionado para aqueles pesquisadores. Então, achei um edital lá de saúde, vou mandar para aquele grupo que está associado. Então, simples fazer. Eu posso fechar que a prestação de contas, posso ter um agente inteligente fazer prestação de contas incremental, a gente está trabalhando na Fundep dessa linha, em tempo real. Prestação de contas, se o projeto acabar amanhã, eu tenho prestação de contas até ontem. Incremental, além de fazer prestação incremental, validar essa prestação de contas. Falar o seguinte, ó, faça uma análise dessa prestação de contas, auditoria, considerando os glosas anteriores e a regra do financiador. Nós estamos trabalhando nessa linha de agência inteligente para fazer isso, ou seja, de automatizar os processos da fundação. Né? Então, a gente já está com esse parceria Fieltec, que vai acelerar esse processo. Muita coisa, a gente já trabalhou 2 anos só para organizar os dados, quem trabalha com IA sabe que 70% do tempo é brigando com dados. Né? E os outros 30% para aplicar as ferramentas para resolver. Agora, a pergunta que eu faço para o Hugo. Como o PIBIA pode contribuir com recursos para a transformação digital das fundações? Sabemos que tem toda a fundação, tem tamanho da Fundep, da Fieltec, em termos de recursos. O que a gente pode fazer para as fundações menores? De aplicar essas ferramentas de IA para automatizar processos das fundações. Tá? Você falou que tem então, um recurso lá para o órgão público. Nós queremos um pedaço desse recurso. Eu tenho que pegar um pedaço deles. Nós somos um órgão público. A fundação ela trabalha para os universitários, são órgãos públicos. Apesar de ser privada, mas ser privada mais focada com órgãos públicos. Então, nós queremos um pedaço desse recurso para melhorar essa gestão da fundação de ponta a ponta. Tá? Quando eu coloco IA para fazer a automatização de alguns processos, eu vou reduzir tempo. Quando nós entramos lá no Fundep, nós tínhamos meta. Cada setor, nós temos um indicativo e tem um painel de visualização de dados. Nós pegamos o primeiro tempo de compra, reduziu o tempo de compra de 6 meses em 50%. Cada etapa do processo, colocando metas. Como é que faz para espalhar isso para as outras fundações? Tá? Então, é isso que o recado que eu quero, é a pergunta para o Hugo, como a gente pode incluir um recurso para as fundações de apoio para melhorar a eficiência, automatizando processos com inteligência artificial. Tá? Na Fundep, eu trabalho com IA, o primeiro modelo de IA que eu desenvolvi foi em 1993, lá no doutorado. O Hugo foi aluno dos mesmos professores que eu fui. Apesar da diferença de idade ser grande, O Anderson eu conheço lá do ITA, fui da banca de doutorado dele. Então, são jovens pesquisadores de sucesso do Brasil e estou honrado de participar da banca com os dois. Então, eu deixo essa pergunta, Hugo, para você. O que a gente pode usar desse recurso para melhorar o desempenho, reduzir tempo e eficiência na ação de apoio, com base na aplicação de técnicas de IA.
Agradeço ao professor Valmir pela apresentação. Ele tocou em pontos muito importantes para nós. E eu vou continuar essa nossa sessão. A gente vai conseguir estender um pouquinho o tempo, né? Vamos conseguir mais uns 10 ou 15 minutos, pelo que me prometeram aqui. Iniciando com as perguntas do professor Valmir, né? Quem quer começar primeiro? Anderson ou... Ele é o chefe. Chefe de quem, bicho? Começando com o professor e diretor Hugo, né? Para ele se estender aí na resposta. Tá? Eu falei pro Valmir, você deixou a difícil para mim, né, bicho? Porra. Não, gente, na verdade é o seguinte, eu posso aqui vou falar para vocês de coração aberto. Poucas pessoas nesse mundo vai ter mais vontade de ajudar no desenvolvimento e na redução de burocracia de uma fundação quanto um professor pesquisador de universidade pública. Este que vos fala, por exemplo. Não é isso, Anderson? Então, assim, não foram poucas as vezes que a gente teve dificuldades aí no meio do processo. E realmente, que assim, 20 minutos, né, para a gente falar, Evandro, às vezes a gente não consegue explicar tudo que a gente, ou pelo menos andar por tudo que a gente gostaria. A coisa que eu acho mais importante, de tudo que a gente está falando de IA, tá? De tudo que a gente está falando de desenvolvimento, cadeia produtiva e tal, é que a inteligência artificial sirva para a gente parar de fazer trabalho manual e burocrático, desse que você só fica perdendo tempo. Não é isso? Cara, vou dar um exemplo, o Anderson conhece esse exemplo, que eu já falei para ele. No TJ de Pernambuco, nós estamos falando de público ainda, né? Embora a gente esteja falando de outro, não é do executivo, né? Estamos falando do judiciário, de outro poder. Eles fizeram um projeto lá atrás, um pouco depois de começar essa onda, que era o seguinte, Valmir, olha que legal. Dentro do gabinete de um desembargador, o professor Fernando Buarque, lá de Pernambuco, que é amigo nosso, meio do Anderson, ele desenvolveu um projeto que era o seguinte, para você instruir um processo dentro do gabinete do desembargador, gastava-se dias. E eles fizeram um projeto com IA generativa, de texto, LLM, de modo que você não precisasse fazer a parte burocrática. O que isso significa? Não precisava escrever as laudas, não precisava ficar procurando o número de documento, não precisava ficar correndo para um lado e para o outro, abrindo 10 páginas. Ou seja, fazer isso de maneira automática. Gente, vocês estão acostumados a trabalhar com burocracia 24 horas por dia. Imagina o tempo que a gente ganharia se isso pudesse ser feito dessa forma. Então, é isso que eu acho que é a coisa mais importante. E não é só por isso, não, gente. É número 1, para a gente ter agilidade dentro dos nossos serviços, mas a dimensão que eu acho mais importante é para a gente conseguir fazer as coisas mais rápido. Gente, para que sobre tempo para a gente viver, entendeu? Qual que é o maior problema dos nossos dias? É que quanto mais problema você resolve, mais problema aparece. Outro dia eu estava brincando com um amigo meu, que é juiz no TJ de São Paulo, eu falei, cara, você que é juiz, me conta aí, você desenrola, termina, julga um processo, você reduz a fila? Ele falou, não, a fila aumenta, porque enquanto eu resolvo um, entram 3. Então é disso que nós estamos falando. Isso é espalhado de maneira altamente por todo o serviço público. Tem outro amigo meu do Anderson, o Valmir conhece ele provavelmente, o professor Carmelo, lá de Pernambuco, que ele fala assim, cara, a nossa burocracia é tão grande que o aparato estatal que a gente cria da turma do U, para não deixar a gente desviar, para não deixar ter desvio, você gasta mais dinheiro prevenindo e combatendo do que se você deixasse correr frouxo, entendeu? Quantos procuradores a gente tem, e às vezes procuradores que não entendem as dinâmicas quando passam no concurso, porque é muito jovem e tal. Quem aqui nunca respondeu nada do TCU, do TCE, de qualquer coisa que o equivale, porque tem um problema lá que precisa ser resolvido, e o procurador não entende, às vezes, a dinâmica do que está acontecendo, porque a fundação ela é muito particular, a forma de funcionamento, e às vezes o camarada só sabe por livro, não é isso? E quando chega no mundo real, a gente tem que fazer todo um processo. Então, Valmir, eu fiz esse preâmbulo aqui só para te dizer o seguinte, como as fundações podem passar a mão na grana, né, em resumo, não é isso? Eu acho que é do mesmo jeito de todo mundo. Qual que é a forma da gente conseguir recurso? A forma de conseguir recurso, elas são basicamente 2. Ou através de encomendas, de LOA, no caso específico do MCTI, a LOA do MCTI, gente, é desse tamanhozinho. Onde o MCTI tem mais recurso é no FNDCT, que acaba se transformando em projetos no CNPq,
que é CPF, ou na FINEP, que é CNPJ. Casos como esse que eu citei do Maranhão são casos muitíssimo interessantes, né, de quem conseguiu reduzir burocracia. O que o Valmir falou é isso. A gente quer tirar o trabalho braçal. Uma coisa é você conferir um documento, outra coisa é você ter que olhar número por número, né? É 10 vezes o tempo que você gasta a mais. Então, o que eu acho? Confis aqui, a gente podia desenvolver projetos, e aí podem ser projetos que podem ser com ICTs, com universidades, com foco na redução da burocracia, sobretudo, que eu acho que é o maior problema hoje, né? E tem que andar em paralelo, gente. O eixo 5 do PB é legislação. Se a gente está falando de inteligência artificial, nós temos que tratar o que o Anderson falou, é reduzir burocracia. Não dá para a gente passar 6 meses para conseguir pagar a primeira bolsa. O tempo das coisas é um tempo muito diferente. Você destrói pontes porque a gente não consegue andar com a coisa mais simples, que é fazer uma contratação. Por mais, cara, isso assim, né? A fundação já melhorou em 300 milhões%, você não tem que fazer uma licitação para comprar uma caixa de fósforo, né? Agora, continuam, ainda temos um problema grande, ainda tem a questão das taxas, agora eu vou usar a camisa do... Eu fui cobrado, vou cobrar também, né? Cara, tem vezes lá na Funtef, né, Rafael? Eu fui fazer um projeto lá, cara, me cobraram 30%. É pedir para eu não ir atrás, porque depois incidir em imposto de renda. Ou seja, você faz um projeto de 10 mil reais ali, você vai ganhar 4. Ah, cara, eu prefiro ficar vendo Netflix. Me desculpa. Entendeu? Se você não tem... É o que o Anderson falou. Se você ganha pouco, você também vai entregar pouco. Então, qual que eu acho que é a forma? Vamos aproveitar, gente. Eu não posso falar isso, não está sendo gravado, eu espero. Ou se tiver, vou dizer que foi o IA que fez. Né? Mas o que eu imagino é o seguinte, a gente tem que aproveitar o Confis, se juntar, pensar em projetos, e aqui conversando com os desenvolvedores, o CEA está... Cara, esses problemas aqui, o CEA faz em 15 minutos, entendeu? Se tiver o recurso adequado, entendeu? Com a equipe adequada, mas isso não é nada que o CEA já não faça. Então, a gente tem que se juntar. Governo funciona muito assim, a gente acha que tem a prioridade, mas a prioridade na política muda desde que a gente tenha alguém que chegue lá e fale, não, isso aqui é mais importante. E vocês trabalham muito também com o MEC, né? O MCTI está ali também, o MCTI é meio, mas a gente trabalha muito próximo do MEC agora. Tem uma nova secretaria chamada SEGAP, do secretário Evânio, que tem uma equipe ótima. Inclusive, o professor Fernando Filgueiras é da Federal de Goiás, né? O cara, nota 11, que é com quem a gente tem trabalhado bastante. Vamos sentar? Vamos desenhar um projeto? Porque eu acho que isso é projeto. Vamos ver como é que a gente encaminha isso? Como que a gente faz um projeto piloto, depois a gente espalha para todo mundo? Cara, a gente não tinha CEI há 5 anos. Hoje nós temos CEI em todos os lugares, SIGA e o CEI. Ou seja, as ferramentas de gestão melhoraram muito. Eu vi ali o Conveniar. Conveniar é muito legal também. Lá a gente usa, né, Rafael? Rafael que assina meus processos lá, ele que manda, ó, assina aí, bicho. Tá? Prestação de conta, não sei o quê. Então, a gente tem alguns caminhos, e eu vejo que o caminho é esse, e a prioridade muda. Isso pode ser uma encomenda, eventualmente, porque isso desburocratiza demais o processo de aceleração da pesquisa. Então, Valmir, eu acho que é por aí. Tá? A gente tem que ter, aqui tem que ter projeto, e temos que fazer também a discussão no âmbito político. E aí, político só tem um jeito, gente. Eu sou professor, sou sindicalizado desde o meu primeiro salário. As coisas só andam quando a gente trabalha todo mundo junto. Imagina um auditório desse, conversando com os ministros, falando, ministros, dá uma mão aí para nós. Estamos precisando resolver aqui a vida de vocês. Nos ajudem que a gente ajuda vocês depois. Obrigado. Professor Anderson. Não, eu achei ótimo. Vamos aproveitar o PBI e investir nas nossas fundações de apoio. Tá? Eu acho que isso é um ponto super importante, porque eu lembro, né, falando um pouco eu lembro quando eu cheguei na fundação, muitos anos atrás, e aí tinha uma colaboradora lá com uma pilha de papel desse tamanho, assim. Aí, o que é isso aí? Não, isso aqui é para verificar, para liberar para o pagamento. Eu fui embora para minha casa com muita pena dela. Isso já faz tempo, uns 7, 8 anos atrás. Hoje, você aperta um botão, né? Passou pela informatização, investiu em sistemas. Então, a gente precisa investir em pessoas, mas também precisa dar ferramentas para que elas façam as funções dela. Porque, senão, é como você ir para a guerra, e, em vez de você ter um fuzil, você tem um pedaço de pau.
Não dá, entendeu? A pessoa vai se esforçar o máximo possível, mas ela não tem a ferramenta minimamente essencial para fazer seu papel. E quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade, IA é só mais um passo da transformação digital. Né? Como colocar? A gente precisa investir em sistemas de software, né? Senão, vai ser aquele cenário que eu falei. Você vai colocar o professor que não tem capacitação para isso, que não entende disso para fazer... Eu acho que não, acho que ninguém quer isso. E a gente precisa dar os instrumentos, porque eu acho que o papel que vocês fazem, desculpa aqui o termo reducionista, né, mas é um grande centro de serviços compartilhados. E a premissa básica de um centro de serviços compartilhados dentro de qualquer empresa é ferramenta tecnológica. Entendeu? E eu acho que a gente precisa enfrentar esse ponto, né, para poder operacionalizar o PBIA, senão não vai estar lá nós servindo café. Desculpa quem serve café, nada contra, mas, como eu disse, cada um fazendo um papel especializado para somar para um objetivo em comum. Obrigado, professor. Acho que eu acho que o nosso sonho como fundação de apoio é conseguir emular aquela pessoa de Harvard que estava aqui, que fazia com que o pesquisador apenas se dedicasse à sua pesquisa, que cuidasse dele. A gente tem um monte de desafios, tem burocracia. Eu dizia para o professor Anderson que nossa tarefa é empacotar a burocracia para que ele não visse, né, para quem está lá na ponta não visse a burocracia e a gente pudesse apoiar esses projetos. A gente tem mais ou menos em torno de 10 minutos, a gente vai abrir para perguntas de vocês, pelo menos 2 ou 3 perguntas, dependendo do tempo, tá bom? Seu microfone está funcionando? Não? Acho que tem uma ali, outra lá, do César. Bom dia a todos, sou Simone da FAPED. Obrigada aí pelas palestras e também pelas reflexões muito importantes. E o que me chamou a atenção foi a fala, né, do professor, quando ele fala que a Fundep e a Fiotec já estão desenvolvendo, né, ferramentas com esse viés aí da alta tecnologia voltada para a IA. E aí a minha pergunta fica no sentido, porque eu falo de fundações menores, né, e vocês são o que a gente chama aí das gigantes, né, dentro do nosso meio. E se nós falarmos, né, de fundações vinculadas hoje só ao Confis em torno de 100, então as outras 98, né, então nós ainda estamos engateando nessa área. E a minha pergunta considerando isso foi considerado, por exemplo, expandir isso para as outras fundações? Pensou-se, né, em buscar, porque eu acho que quanto mais todas estiverem alinhadas, funcionando da mesma forma, isso mitiga vários riscos, glosas, enfim. Eu acho que aquilo que vocês falaram do todo, de juntos, e aí a minha pergunta para vocês existe essa possibilidade desse compartilhamento? Pensou-se nisso? Obrigada. Vamos ouvir outra pergunta para a gente poder agilizar e depois a gente conduz aqui a... Bom dia, parabéns pela exposição. Sou César da FAPEU, da Universidade Federal de Santa Catarina. A minha pergunta, talvez para o professor Hugo, dentro do plano de desenvolvimento brasileiro para a inteligência artificial,
existe algum estudo no sentido de identificar a segurança da utilização da IA, aí coloco para dentro das fundações, como eu sou da área contábil, é interessante, claro, reduzir a burocracia e tornarmos mais eficientes em todas as áreas, mas a preocupação é da questão da insegurança, se existe algum estudo que possa evitar que no momento que eu faça a utilização da IA, ela me traga algum resultado e eu leve a tomada de decisões a uma diretoria, e neste caso poderia haver algum tipo de, vou dizer assim, não sei se isso é correto, me corrija, um hack, por exemplo, da própria IA, né? Então, a minha preocupação, embora acho magnífico esse desenvolvimento da IA, mas a minha preocupação está exatamente nessa insegurança que pode existir e se há uma preocupação quanto a isso. Obrigado. Obrigado, César. Eu vou pedir para o professor Valmir responder a pergunta primeiro. Está funcionando aí? Essa parceria com a Fiotec é recente, né? Começou 3 anos atrás, e a gente já estava começando a trabalhar com IA na Fundeb com inquietação. Eu trabalho com IA desde 93, né? E transformei a Fundeb em um campo de pesquisa. Lá eu tenho alunos de graduação, de mestrado, doutorado e pós-doutorado trabalhando comigo. E a ideia com a Fiotec é as fundações do mesmo porte, né? Então, a Fundeb hoje trabalha com 3.600 projetos, né? Em termos de recursos, a Fiotec tem menos projetos, mas mais recursos. Então, trabalhar com essas duas fundações grandes, porque não tem sistema de mercado que tem essas duas fundações, mas depois desse sistema estiver pronto, nada impede de ser transferido para outras fundações. Tá? Então, está pensado, mas assim, deixa eu fazer a primeira parte, depois a segunda parte a gente transfere. Eu sempre falo, as fundações de apoio são parceiros, todas as fundações, não são concorrentes, não considero nenhuma fundação como concorrente da outra. Só para complementar, quando eu falo em transformação digital são 3 pilares. Pessoas, primeiro pessoas, que definem processos, que definem tecnologias e sistemas. Então, quando eu penso na transformação digital, não é para substituir pessoas, é para melhorar o atendimento. Quando eu tiro do coordenador, do analista, ficar olhando o comprovante, o formulário de bolsa, com a documentação entregue, coloco isso de forma automatizada, eu estou dando mais tempo para ele entrar em contato com os coordenadores e atender melhor. Tá? Então, a ideia é essa. Mas essa possibilidade existe. Viu? Boa pergunta, cara, sobre segurança. Eu vou falar de duas medidas de segurança que a gente tem que ter, eu acho. Uma medida é a segurança de ter respostas acuradas, né? E a segurança da informação mesmo. Estamos falando de cyberataques, não é isso? É mais ou menos isso que você perguntou, né? Nessa linha, né? As duas coisas. Bom, vamos lá. As IA generativas, elas têm um problema intrínseco, que é o seguinte. Lá no Paraná, cadê o Rafael? Está ali. Lá no Paraná, a gente fala, quando você tem uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta, a gente fala, a IA está loqueando, mas, de fato, ela está alucinando, né, antes. Lá no Paraná, a gente fala que ela está loqueando, ou seja, está dando uma resposta que não faz sentido. Nós que somos pesquisadores, e agora os alunos começaram a usar, né? De repente, me falam as referências sobre o tema X, aí o cara vai lá, as referências não existem, as pessoas não existem, e essas coisas acontecem. Então, para isso, o capital humano tem que estar absolutamente alinhado, para que a gente também... Não é assim, vou apertar um botão, vai sair a resposta, e amanhã a gente não está nesse nível de tecnologia ainda, e não sei nem quão perto a gente está disso, né? De ter uma resposta acurada o suficiente que não demande mais a mão humana, mesmo para coisas que são mais burocráticas, que não colocam a vida de ninguém em risco, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda não está perto. A segunda coisa sobre cibersegurança, que eu acho que é a mais importante, é que é o seguinte, como vocês sabem, as coisas vão acontecendo e os problemas vão surgindo à medida que o carro anda, né? Vocês devem ter acompanhado que, no curto prazo, o Pix teve 3 vazamentos nos últimos tempos. Assim, coisa de 2 meses. E nós estamos falando da ordem de bilhões de reais desviados, né? Por quê? Porque a equipe para cuidar de todo o Pix do Brasil era uma equipe que não dava, acho que, 15 pessoas. Tá? Então, você imagina o tamanho da bomba que nós temos aqui. Então, no GT do PBIA,
que tem um acompanhamento pelo sítio digital e é coordenado pelo secretário executivo do MCTI, o professor Luiz Fernandes, que é professor da UFRJ, a gente já começou a colocar isso como um dos principais pontos, porque, beleza, todo mundo quer usar IA, a quantidade de dados processados fora do Brasil, dentro do Brasil, mas a quantidade de dados que nós colocamos dentro de sistemas computacionais em nuvem hoje, é um negócio assustador, perto do que a gente tinha, vou usar o Valmir de exemplo, 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? O pessoal mais antigo, que teve Orkut, né? Antes do Orkut, cara, a gente não usava internet e provia tanto dado assim. Hoje em dia, só para falar de rede social, a gente acha que está usando rede social e ela é gratuita. Gratuita nada, nós somos o produto que está sendo entregue, não é isso? Então, assim, tem nada de graça, pelo contrário. Então, hoje, o Gabinete de Segurança Nacional, o Ministério da Defesa, já está com outro nível de preocupação com relação a isso. Já estamos conversando a respeito de projetos, isso para falar de questões de governo, né? De questões de governo. Volta e meia alguém vê, vazaram os CPFs em tal lugar das pessoas e tal. Cara, isso não pode ser um risco. E é um risco inerente aos nossos tempos. Então, sim, a gente não só está preocupado, como está iniciando ações para que isso não aconteça. E, de novo, cyber é o quê? De novo, né, Anderson? A gente precisa de inteligência, a gente precisa de pessoas, a gente precisa do desenvolvimento de ferramentas. É o mesmo métier daquilo que a gente precisa para utilizar as ferramentas de IA em si. Porque é isso, gente, isso aqui é uma bomba. Amanhã alguém invade um super servidor desse que estão os dados de todos nós, cara, isso é hecatombe nuclear, né? Então, a gente está preocupado com isso, sim, e hoje em dia é isso, não tem mais digital, não tem mais internet, nuvem, se a gente não tiver segurança de forma paralela e compartilhada. Obrigado a vocês. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotando, a gente não pode prosseguir, esse assunto demandaria aí horas e horas, mas eu quero agradecer a todos que estão aqui na mesa, agradecer a todos vocês que ficaram aqui. Muito obrigado, e a gente encerra.